Hoje, com muita alegria, estou no município de Pinhalzinho para conversar com uma grande artista brasileira. Estou com a dona Bia Dória. Ela que é uma artista reconhecida internacionalmente, com peças expostas em vários lugares do mundo e é natural aqui de Santa Catarina. Dona Bia, que satisfação conversar com a senhora. Que prazer. Obrigada, muito prazer, mas eu não sou dona, eu sou Bia. Ah, tá bom, Bia. Só Bia, o prazer é meu, muito obrigada, viu, Patrícia, muito obrigada. Bia, eu preciso começar te perguntando, você é natural mesmo aqui de Pinhalzinho, aqui do nosso oeste catarinense? Sou natural de Pinhalzinho, exatamente aqui nessa região aqui. Sou natural de Pinhalzinho, nasci aqui, meus pais foram uma das primeiras famílias que chegaram aqui quando Pinhalzinho ainda era uma colônia. E eles foram desbravando e hoje já é essa cidade pequena, mas comparada ao que era, já é uma cidade grande. Sim, sem dúvida. É uma cidade que cresceu muito, com potencial econômico e de trabalho magnífico, com grandes indústrias também. Uma força de trabalho espetacular. Aqui você não vê desemprego, então as pessoas são batalhadoras, trabalham. E eu tenho isso dentro de mim, né? A vida inteira eu trabalhei, então eu posso não ser boa em algumas coisas, mas no trabalho a gente aprendeu aqui que se você não trabalha, tem que trabalhar, não tem jeito. E a gente falava antes nos bastidores que um dos grandes destaques do nosso oeste catarinense é a força de trabalho do povo. O nosso povo realmente é trabalhador. E a prova disso, todo esse início começou com os nossos pais, com os nossos avós, que vieram do Rio Grande do Sul, em sua maioria, e desbravaram essa nossa região. Exatamente. Eu tenho foto de quando era pequena. Aqui era mato, então você imagina eles primeiro os primeiros italianos ou alemães imigrantes se instalaram no Rio Grande do Sul, que era mato também. Sim. Então eles tinham essa bravura dos pais já. Aí os filhos foram crescendo e os pais foram expandindo. Então essa região aqui já é filho de desbravadores do Rio Grande do Sul. Então você imagina a coragem que eles tinham de chegar aqui onde não tinha posto de saúde, não tinha transporte, não tinha escola, muito frio, muitos bichos, as terras todas forradas de mata virgem, né? Eles foram muito corajosos. Sem dúvida. Mas, Bia, eu quero falar contigo sobre a Bia artista. Como que foi essa trajetória da senhora em ser hoje uma artista reconhecida internacionalmente hoje, olhar para a sua trajetória, sabendo que a senhora é aqui do interior de Santa Catarina, é um motivo de orgulho pessoal? Olha, eu ainda não me sinto totalmente orgulhosa porque eu sinto que eu tenho muita coisa para desbravar e para aprender ainda. E eu não sou uma artista formada de academia, de faculdade. Eu sou uma artista naif. O que é naif? É aquele artista que aprende sozinho. Então eu estudei outras coisas, trabalhei em outro ramo e a vida me levou para um caminho aonde eu não imaginava, onde eu não estudei, onde eu não projetei. Foi assim por acaso. Então, claro que tem muito a ver onde eu nasci. Tem muito a ver dessas origens da minha família, de todo o povo daqui, guerreiro, trabalhador. Mas assim, eu não estudei para isso e nem planejei. Então eu cheguei lá assim, sem ter planejado. E você quer saber como foi? Isso, porque eu quero destacar para quem está nos acompanhando que talvez algumas pessoas não conheçam toda essa trajetória da dona Bia, da Bia, que ela é uma escultora que faz um trabalho muito especial com troncos de árvores, e com a sustentabilidade como chave. Como chave, isso. Mas eu vou te contar um breve relato aqui de quando eu nasci. Aqui onde eu nasci. Então assim, eu saí daqui, fui estudar fora, porque aqui não tinha, na minha época, não tinha escola de direito, era longe. Eu andava 6 quilômetros para ir e 6 quilômetros para voltar, todos os dias até a escola José Marcolino Eckert. E meus pais moram lá embaixo, na linha Betanin. Tá? Então eu tinha que fazer tudo isso. E a senhora lembra, tem essa memória do caminhando? Tudo, caminhando no frio, na chuva, no calor, na geada. Aí chegou um momento que eles me colocaram para estudar à noite. E aí eu não conseguia mais voltar sozinha, porque tinha mato, tinha que passar no meio de mato.
uma mulher, uma moça, uma menina sozinha no mato, de noite, voltar da escola. E minha mãe não existia aqui a ajuda para transporte, não existia outra escola, era aquela e não tinha transporte. E os pais também não tinham nem carro para levar, a gente tinha que ir a pé mesmo. Aí eu saí da casa dos meus pais, primeiro eu comecei dormindo na casa da minha tia e indo para casa de manhã cedo, por causa da volta da escola. Depois eu fui morar na casa de uma senhora chamada Dona Vilma Malma, que ela naquela casinha ali onde tem aquele prédio. E ali foi aonde eu comecei a poder ir para a escola. Aí eu fiz parte do time de vôlei. Aí pelo vôlei eu fui saindo da cidade, né? Então através de esporte. O esporte te levou a outros lugares? A outros lugares. O esporte que me levou, foi o esporte que me tirou daqui. Daqui eu fui para Passo Fundo, de Passo Fundo eu fui para Porto Alegre. Então aí foi o esporte que me levou e eu fui parar em São Paulo, exatamente porque assim, Passo Fundo, Porto Alegre fui ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro fui parar em São Paulo, mas aí já depois dos 20 anos. Então essa foi a minha trajetória. Ou seja, você saiu de casa muito nova, muito novinha. Nova. Eu nem consigo me lembrar com quantos anos eu saí de casa. Foi exatamente quando eu fiz essa transição da escola de dia que passei para a noite. E aí eu tinha que dormir na cidade para ir para casa de manhã, porque tinha que passar por um mato. E além do mato era muito escuro. A gente me lembra que quando tinha a lua era um presente de Deus, a lua iluminava. Iluminava o caminho. Iluminava o caminho. E aí o esporte me tirou daqui, aí eu fui galgando, aí eu cheguei no Rio de Janeiro. E foi assim que eu fui subindo. E no Rio de Janeiro foi onde eu conheci meu marido. Na época éramos namorados. Aí, através dele, eu fui parar em São Paulo, porque eu jamais pensei em morar em São Paulo, que eu acho uma cidade muito agressiva, achava na época. Aí fui parar em São Paulo, e em São Paulo eu trabalhei com vários, eu fui estilista de moda, eu tive confecção, eu tive lojas, e aí eu tive um filho, e assim foi a minha trajetória. E quando eu fui ter o meu segundo filho, eu tive que ficar de repouso porque eu perdi os bebês, perdi 2 bebês de gravidez espontânea. Aí na gravidez eu comecei a lapidar joias com madeira. E da joia eu fui para escultura. E aí, esse foi o começo, esse foi o começo, Eu tinha uma habilidade com as mãos, da joia eu fui para escultura, e aí eu comecei a fazer escultura. Aí a primeira que eu fiz foi desse tamanho, a segunda já foi de 2 metros. E as pessoas começaram a se encantar e eu fui fazendo. E como eu conhecia bem o assunto madeira, porque na região aqui, meus pais foram desbravadores, então eles tinham que derrubar para plantar, para comer, para construir. Então eles tinham que derrubar o mato. Então eu via assim, as árvores sendo derrubadas. Eu via... A minha mãe não comprava flores, ela fazia buquê com flores que ela encontrava. Ela pegava galhos de madeira para fazer as colheres para mexer a comida. E eu fui vendo aquilo. Então eu tinha uma afinidade com a madeira, que se imagina, isso aqui era puro mato. Sim. Então eu nasci vendo meus pais desbravando isso aqui. Então minha mãe me carregava num cesto e ia desbravar, plantar para poder comer. Então, na minha infância foi assim. Então, eu tinha uma certa habilidade e conhecimento da madeira. E foi aí que eu me joguei na madeira. Eu comecei com a madeira. E veio naturalmente, então, isso? Veio naturalmente. Aí de maneira gradativa. Eu comecei a respeitar os veios da madeira. A mesma coisa aconteceu com as pedras. Quando eu fui para o mármore, eu comecei a respeitar o veio de qualquer pedra. Então, eu fui para o mármore, depois eu fui para o murano, eu fui para o bronze. E assim eu fui evoluindo, mas é uma sequência. Hoje, então, a senhora faz esculturas não só em madeira, mas em outros materiais. Vários materiais. Eu comecei com a madeira, da madeira eu fui para as pedras, aí fui para o mármore, para o granito, para o cristal de quartzo, depois eu fui para o vidro soprado, para o murano, para o bronze e deixa eu ver o que mais. E para pintura também, né? Que eu faço as peças de parede também. E hoje as suas obras estão espalhadas pelo mundo, em diversos lugares. Em diversos lugares. Tem um museu na Suíça e um museu em Portugal, com o meu nome. Que orgulho! É verdade. Que orgulho! O Museu da Suíça é em parceria com um grande paisagista, então ele
Ele tem uma grande área, um museu ao céu aberto, onde ele é um paisagista, o nome dele é Enzo Enéas. Ele faz assim, ele tem um museu de árvores em extinção, então tem a árvore, aí tem uma escultura que remete àquela árvore. Aham. Então em cada árvore tem do lado tem um painel, então tem a árvore, um painel colorido e tem uma escultura. E o ateliê da senhora, onde a senhora trabalha, Bia, é em São Paulo, fica em São Paulo. Em São Paulo. Aham. Eu ainda sofro porque eu estou numa área urbana, que eu já estou lá há 20 anos e no começo não era, mas a cidade foi evoluindo, mudando. Sim. Hoje tem. Então agora eu tive que fazer acústica, captação de água, para poder continuar onde eu estou, Aham. por causa do barulho, do pó, né, que faz. E quais são suas metas, quais são os seus projetos no mundo da arte? O que está por vir? Ai, eu estou sempre querendo fazer uma nova obra, né? Aham. Isso acho que é do artista, né? Eu estou sempre pensando o que eu vou fazer. Um grande desafio meu é aprender a pintar, porque assim, por exemplo, eu pinto os quadros, mas eu não faço uma pintura abstrata. Por exemplo, eu não pinto uma tela, eu pinto um painel de madeira com relevo, mas eu não Aham. faço, por exemplo, uma pintura numa tela, que deveria ser a coisa mais simples. Eu pego uma tela, eu já faço o contrário, eu comecei com o complicado, com o Aham. pesado, que é primeiro o painel. Que é o mais Que é difícil? o mais difícil. Então eu estou para fazer esse curso já tem um tempo e vou protelando porque eu trabalho, as galerias vão me pedindo muito trabalho, então o trabalho está sempre, a demanda de trabalho não me deixa ter tempo de estudar. Mas hoje a rotina da senhora como é que tá? Tá focada mais na arte? Porque por um bom tempo, como primeira-dama do governo do estado de São Paulo, suas atividades enquanto artistas ficaram divididas entre as funções. Mas eu conseguia fazer os Conseguia dois. fazer, mas agora está mais Agora dedicada. estou focada. Enquanto meu marido foi prefeito de São Paulo e governador, eu ia cedinho para o ateliê, assim, tipo 6h30 eu estava lá. E é fora da minha casa, eu tenho que andar sem trânsito 10 minutos, com trânsito dá mais. Então eu ia cedinho para o ateliê, eu sempre iniciava alguma obra e dava andamento. Voltava, me trocava, né, porque você fica inteira suja, e ia para o Palácio dos Bandeirantes, todos os dias. Uhum. Então eu ia para o ateliê, às vezes eu levava a roupa junto, me trocava quando eu não ficava suja de pó, né? Porque você trabalhava com mármore, madeira. Sim, sim. Então eu me trocava no ateliê e ia para o Palácio dos Bandeirantes. E a senhora tem saudade dessa época? Porque eu sei que a senhora se envolveu muito com projetos sociais, com Não, muitas ações. eu não tenho saudade. Porque Não tem saudade? Não, nós pegamos a pandemia, foi muito difícil. Sim, sim. Então você imagina ser primeira-dama de um estado do tamanho de São Paulo e com um problema social que nem foi a pandemia. Fui inaugurar agora aqui, eu estou em Pinhalzinho porque eu vim inaugurar um hospital onde eu ajudei a fundar o hospital. E enquanto eu estava no palco, eu estava passando um filme de como foi difícil de conseguir as doações para construir os hospitais de campanha. Foi uma loucura, porque assim não dava tempo para fazer licitação e pegar dinheiro público. Depois veio uma lei que liberaram. Tá? Mas Sim. antes disso, quando veio a lei de Brasília, porque nós lutamos muito contra os negacionistas. Né? Os negacionistas não queriam que a gente cuidasse de quem estava doente. Então não vinha de Brasília nada. Então nós fomos atrás de doações, porque com doações não passava por licitação. Então foi um período muito duro, nós apanhamos muito, porque tinha muita polêmica. Dá vacina, não dá vacina, deixa morrer, deixa viver, nós lutamos pela vida. Então a gente queria salvar a gente queria salvar a gente. Então foi muito, muito trabalhoso, muito tenso. Ficou esse sentimento de tensão na senhora, de todo aquele período? Não, porque você imagina, pessoas morrendo, né? Tinha pessoas de 30 anos morrendo, crianças morrendo. E tinha que fazer alguma coisa. E era uma insegurança porque a gente não sabia também o que estava por vir. Tudo era inseguro, tudo. As vacinas eram insegurança, os hospitais de campanha eram insegurança, o tratamento era insegurança, não se sabia. Era novo, não tinha estudo no mundo. Uhum. Mas Passou. Eu sei que o nome do marido da senhora, o João Dória, é sempre cotado como um nome para a política do país, em diversos cargos. É verdade. Mas e a senhora? E a senhora nunca se interessou, talvez, por concorrer a um cargo público? Não, eu não tenho essa habilidade. Porque a política você tem que ter habilidade para ser política. Tem que perdoar, tem que fazer alianças. Eu não tenho essa habilidade. Sou muito verdadeira. Você tem que ter muito jogo de cintura para ser política.
Que um dos motivos que meu marido saiu também foi esse, que ele estava focado em trabalhar, ele queria realizar. E ele não dedicou tanto tempo a fazer política. Que a política, você tem esse nome, político, você tem que fazer política, você tem que se aliar, você tem que conversar, você tem que ceder, dar, agregar. E ele estava focado em realizar. Aí, enquanto ele realizava, os outros faziam conchavos. E esse é um sentimento que ficou na família, de talvez não conseguir fazer tudo o que se gostaria. Sim, gostaria, porque assim, era muito trabalho. Você imagina na pandemia. E depois para recuperar a economia após a pandemia. E mesmo assim, nós deixamos, o João deixou em caixa, que até hoje o atual governador está trabalhando com o caixa que ele deixou. Deixou um caixa gigantesco, porque foram feitas economias e foram feitas ações, né? Tá certo. Não vou pedir sobre o futuro do João Dória, porque pertence a ele, não vou colocar a Bia em uma saia justa. Não, né? eu nem pergunto. Bia, e você falou aqui do hospital, você está em Pinhalzinho pela inauguração do hospital. Conta para nós como é o seu envolvimento com a comunidade local e especialmente essa questão do hospital. Pois é. Você sabe que eu sempre penso muito nos que estavam antes da gente. Então, esse legado de família. E o hospital aqui, ele também foi construído sem muitas doações de fora, só com os guerreiros que moravam aqui, que fizeram a primeira casa de saúde, não tinha maternidade, era parteira, então... E aí construíram com muita dificuldade o primeiro hospital em 1960. Depois ele era pequenininho, aí foi construído outro, mas tudo com a comunidade se envolvendo, fazendo aquelas festas paroquiais, doações de moradores. Um doava isso, outro doava aquilo, um doava o cimento, outro doou, quem podia doava galinha, porcos. Todo mundo doava um pouco e eles foram construindo sozinhos o hospital. E aí teve um certo momento que eu tive chance de ajudá-los através das ações do LIDE, que é a empresa do meu marido. Aí eu procurei o falecido Silvio Mocelin, que era o diretor, e ele falou assim: Bia, nós precisamos muito, com a ajuda do prefeito, que na época era o Sena, nós precisamos muito reformar nosso hospital, que ele já está muito velho, muito deteriorado. E aí nós começamos lá atrás, você vê que foi um sonho que só agora foi inaugurado. E eu fiz as primeiras doações vieram de São Paulo. Olha só. Capitaneados por nós, por eu e o João. Então, a Bia, natural aqui de Pinhalzinho, apesar então de ter sido primeira-dama do estado de São Paulo, uma artista reconhecida internacionalmente, não esquece suas raízes. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu sempre lembro daqui, sempre que eu posso, fazer doações, tá, para a igreja, estou sempre pensando. Porque a minha família mora aqui. Aqui ficou a família. Aqui ficou a família. Sim, aqui ficou a família. E sempre que possível você vem para cá? Sempre. Qual é a rotina? Olha, é um pouco complicado para eu vir, mas eu tenho aqui os 9 irmãos, minha mãe que está viva ainda, muito bem, meu pai falecido, mas sempre que dá eu venho, com muita alegria. Porque foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu tive minha infância, minha juventude, primeiro namorado, né? A gente nunca esquece o primeiro baile, né? E eu vejo sempre que em suas entrevistas você fala, sou natural de Pinhalzinho. É verdade, é. Eu acho isso muito bonito, esse amor. Eu não tenho vergonha de onde eu nasci, não tenho vergonha de ter vindo daqui, dos meus pais terem sido agricultores, de jeito nenhum. É daí que vem minha força, minha garra. E, Dona Bia, a gente sente muito isso, que às vezes por nós estarmos longe do foco metropolitano, da grande Florianópolis, distantes de Curitiba ou de Porto Alegre, para nós profissionais aqui da região oeste, às vezes as coisas demoram um pouquinho mais. Eu participei do governo, eu sei, porque assim eu participava de reuniões com deputados federais, estaduais e os municipais, e sempre era assim, ó. Não, aquele município lá tem uma população pequena, vamos deixar para depois. Então, assim, municípios pequenos, e logo, se for comparar com o oeste, com Santa Catarina, nós estamos no oeste, né? Tem todo o litoral, toda aquela área ali que toda privilegiada. Então, aqui é o esquecimento. Isso, exatamente. E por muito tempo foi assim. Não, ainda e ainda é em algumas circunstâncias. Ainda é. Por isso eu pergunto para a senhora, para os jovens, para os empresários, para quem tem um sonho, que mensagem que a senhora pode deixar? É possível realizar esse sonho? A pessoa deve correr atrás? É possível. Olha, tem um exemplo, o Nordeste. Você vê que o Nordeste, qualquer cidadezinha lá do sertão tem um representante em Brasília.
eles sabem que eles não podem ficar ausentes, então não dá para ficar ausente. A gente sabe que a política está muito polarizada e está muito esquisita, mas tem que ter alguém do município presente, se fazendo presente, tanto no estadual como no município. Assim, olha, eu existo, eu quero, eu tenho direito. Então a mensagem que eu dou, assim, primeiro para os parlamentares e para os políticos, se fazer presente, não negar da onde saíram, e para as pessoas que não são da política, é também se fazer presente. Sempre falar, olha, eu estou aqui, nós existimos, nós contribuímos com o PIB do estado e queremos retorno, né? Porque Pinhalzinho aqui essa região tem muitas fábricas. Sim, muito rica uma muito cidade. Rica. Então tem que ir a Florianópolis, tem que pedir, falar, nós existimos e nós queremos. Nós colaboramos, nós pagamos. Então tem que se fazer presente, se fazer mostrar que existe. E para isso tem que ir a Florianópolis, tem que ir a Brasília, não tem jeito, tem que ir. Sim, sem dúvida. E tem que gritar, tem que falar, eu existo, eu estou aqui e quero participar. A senhora falou da política, desse momento que a gente vive muito polarizado, muitas disputas de opiniões, ideologias muito diferentes. Como é que a senhora analisa esse momento político que nós passamos? Eu analiso com grande preocupação, porque esse assunto que está acontecendo agora, quem sofre são as empresas, né? E quem está sofrendo são as empresas por briga de gente grande que está lá em Brasília, por briga, por disputa política. Tá? Muito feio o que a família Bolsonaro está fazendo de levar roupa suja fora, e muito feio também do nosso atual presidente ficar cutucando, ficar instigando, sabe? Ficar provocando, tá provocando o cachorro grande. E isso, quem sai prejudicado não é ele que está lá em Brasília morando, vivendo no ar-condicionado, são as pessoas que estão na ponta, vão ficar desempregadas. Né? A senhora olha com muita preocupação todo esse cenário. Muita preocupação. Porque é claro que nós somos um povo resiliente, mas nós estamos caminhando para uma ditadura, nós estamos caminhando para um regime quase que está querendo a Venezuela, se continuar assim. Está muito feio, muito chato. Eu viajo pelo mundo, eu estou vendo que nós estamos virando chacota dos grandes. Muito feio o que está acontecendo. É um olhar de preocupação, realmente. É um olhar de preocupação. Então, assim, você vê, semana passada eu li um artigo do maior jornal dos Estados Unidos falando que teve golpe nas eleições. A gente não sabe se isso é verdade, né? Depois enfim, não tá legal a nossa imagem no exterior. Sim, nós enquanto cidadãos precisamos ficar atentos. Atentos, e o caminho tá confuso. Tá confuso. Bia, eu te agradeço imensamente. Eu que te agradeço. Parabéns pelo tirar trabalho, esse tempo viu? de falar comigo. Eu sou tua fã, admiro muito o teu trabalho, acompanho muito, acho tuas esculturas magníficas. Obrigada. Esse trabalho com a sustentabilidade é sensacional, incrível. E eu vou deixar dica para quem nos acompanha. Siga as redes sociais da Bia Doria para conhecer esse trabalho magnífico. Obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Enaltecer as mulheres, as artes. Obrigada. Obrigada e parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada por me atender aqui em Pinhalzinho, na nossa região oeste tão querida. Tão querida, né? Só de gente trabalhadora.